terceiro encontro nacional de blogueiros progressistas, transmitido de Salvador aqui pela TVT, teve a participação de blogueiros e ativistas digitais de 18 estados brasileiros. No Clique Ligue, vamos abordar a importância desse movimento e suas principais contribuições para a imprensa livre e para a democracia. O nosso primeiro convidado, Eduardo Guimarães, ele é presidente da ONG Movimentos do Sem Mídia e autor do Blog da Cidadania. Quem também nos acompanha por Skype, lá de Ilhéus, na Bahia, é o Emílio Guzmão, blogueiro e autor do Blog do Guzmão. Tudo bem, Eduardo? Queria que você contasse rapidamente como é que foi o encontro dos blogueiros na Bahia. Eu acho que foi muito significativo a mensagem do presidente Lula que abriu o encontro. Ela revela a dimensão que adquiriu a blogosfera hoje, sobretudo no debate político, né? Nós estamos falando de política e das grandes questões nacionais. E eu acredito que uma outra contribuição para o encontro, que talvez tenha sido a do presidente Lula, foi importante em termos emotivos, em termos do que representa o alcance desse movimento. Mas o conteúdo da fala do ex-ministro Franklin Martins deixa claro os caminhos que têm que ser trilhados para que nós possamos fazer uma regulação da comunicação no Brasil, a exemplo do que existe em outros países desenvolvidos, países já com democracias maduras, né, como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra. Todos os países desenvolvidos têm um marco regulatório das comunicações eletrônicas. E foi muito importante porque o ministro ele esclareceu um ponto, porque toda vez que se fala em regular a comunicação no Brasil, a mídia tradicional diz que o governo de turno estaria querendo censurar a imprensa, que é um absurdo, é uma bobagem. E o que o ministro disse foi o seguinte, é que não está se querendo criar nada novo. A Constituição brasileira, os artigos 220, 221, 222, 223, 224, eles englobam todos os preceitos constitucionais que dão base para o marco regulatório. Por exemplo, eles dizem que não deve haver monopólio ou oligopólio nas comunicações, e existe, sendo a Globo o mais evidente. Direito de resposta, que hoje um meio de comunicação difama você ou a mim, o seu direito de dar a sua versão dos fatos só por concessão, e que geralmente é negada, por concessão de quem publicou aquela matéria, e que geralmente eles negam, principalmente quando a questão é política. Então ele pode dizer a Veja pode dizer o que quiser sobre você, e você não tem como dar a sua versão dos fatos. Você tem que entrar na justiça para conseguir isso, pode demorar anos. Quando isso acontecer, o assunto, o prejuízo já está feito. Então, tem várias vertentes, várias coisas que precisam ser reguladas na comunicação. A concentração de propriedade de meios de comunicação, por exemplo, para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, um país comunista, como nós sabemos, você não pode ter uma TV e um jornal na mesma cidade. Aqui a Globo tem tudo em todas as cidades. Explica pra gente, Eduardo, o que é o marco regulatório? Marco regulatório é um conjunto, um arcabouço legal, que vai normatizar aquilo que pode, aquilo que não pode, como eu estou te falando. Por exemplo, na Argentina, que há alguns anos foi aprovada a dita Lei de Médios, que seria a lei da mídia. Em breve, a Globo Argentina, que é o grupo Clarim, vai ser obrigada a se desfazer de parte do seu império. Porque, veja bem, todas as democracias mais avançadas entendem que a comunicação ela tem que ser plural. Ela não pode ficar na mão de meia dúzia de famílias, como é no Brasil.
Então, você vai aos Estados Unidos, como eu estou te falando, é o país mais capitalista da galáxia, eles entendem que não pode ficar um sujeito só, ele ter todas as plataformas de comunicação, rádio, TV, portal de internet, jornal, revista, até as fofoqueiras do bairro eles têm aqui no Brasil. Vamos chamar o Guzmão que está em Ilhéus. E aí, Guzmão, como é que é a vida aí em Ilhéus? Como é que você vê essa questão? Olha, eu posso falar muito a partir da minha experiência, né? A blogosfera aqui, as redes sociais, elas têm servido para tornar o que deve ser público, para publicizar o que deve ser público. Porque as mídias convencionais ainda não têm esse pique, ainda não têm essa capacidade de trazer os assuntos políticos que mais preocupam a população para o centro da discussão. Eu tive a oportunidade de cobrir aqui em 2007 a cassação, o processo de cassação de um prefeito. E foi aí que eu surgi como blogueiro, porque eu fui o pioneiro aqui em gravar as manifestações e jogar no YouTube. E a TV e as rádios locais, como algumas, a maioria estava ainda ligada ao prefeito, então, através desses vídeos que eu joguei no YouTube, a população ficou sabendo o que estava acontecendo. E também as pessoas que têm uma simpatia, que têm uma simpatia pela cidade, que não moram aqui. Então, esse material que eu fiz, que eu gravei, se viu muito nesse sentido, assim. Então, foi um avanço muito grande. E a partir daí, outros blogueiros também começaram a fazer isso. E todo esse processo caótico, que foi a cassação do ex-prefeito Valderico Reis, aqui em 2007, isso ganhou na internet a internet foi o principal veiculador do que estava acontecendo e o principal canal onde a população teve acesso às informações. Bacana. Eu vou chamar aqui a mensagem do presidente Lula para o encontro dos blogueiros, para a gente continuar na sequência, tá bom? Vamos soltar esse VT aqui e a gente volta rapidinho. Hoje, a internet é um meio importantíssimo para garantir a liberdade de expressão, a diversidade de opinião e a construção da cidadania. Ter informação e conhecer diversas visões do mesmo fato é essencial para garantir que todo cidadão possa opinar e participar da vida política do seu país e do nosso país. Por isso, a comunicação não pode estar concentrada em poucas empresas, em poucas famílias, em poucos lugares. As opiniões do povo do Norte, do povo do Nordeste, das mulheres, das pessoas portadoras de deficiência, dos pobres, têm que aparecer. E os blogs e a internet têm um papel fundamental nisso. Então, meus queridos companheiros e amigos, vamos continuar lutando juntos para construir um país mais justo e democrático, também na área de comunicação. Edu, eu queria te perguntar, como é que você começou a tua história? Conta um pouco da tua história. Olha, eu acredito que a minha história ela tem muito a ver com os novos tempos na comunicação. Primeiro ponto, eu não sou jornalista, eu sou um comerciante. Eu trabalho com comércio exterior, só que eu sou um interessado por política, economia, pelas grandes questões, desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu sou de uma geração que conviveu com a falta de liberdade no Brasil. Eu tenho 53 anos, então, quando eu cheguei à minha adolescência, o Brasil era um país onde poucos falavam, né? Eu comecei a ler o jornal Estado de São Paulo, era um costume das famílias aqui de São Paulo, aos 13 anos, e não havia liberdade. A voz que se pronunciava publicamente era uma voz oficial, e eu passei a vida entendendo isso. Eu já, quando rapazinho, eu entendia que aqui tinha alguma coisa errada, porque a opinião era sempre a mesma, o viés era sempre o mesmo. Passei a minha vida assim. Quando eu cheguei por volta dos meus 30 e tantos anos, eu sempre gostei muito de escrever. A minha mãe era uma literata, ela que me alfabetizou, inclusive, uma pessoa que falava 7 idiomas. Então eu sempre gostei muito de literatura, gostei muito de escrever. E eu comecei a escrever para jornais, carta como leitor.
E alguma coisa saía, outra coisa não saía. Eu via que tinha aquela manipulação do debate público. Ainda na máquina de escrever. Eu mandava carta pelo correio para jornal. Eu escrevia na máquina de escrever e postava no correio, depois por fax, depois por e-mail. E quando eu fiquei assim até que surgiu a internet, e quando surgiu a internet eu descobri que nas colunas de leitores vinha o e-mail dos leitores. Uhum. Então eu podia pegar aquele e-mail dos outros leitores e me comunicar com eles, enviar mensagem. Eu comecei a formar listas de e-mails e a partir dali, até 2005, eu mantive essas listas. Aí entrou o problema do mensalão em 2005, né, o escândalo do mensalão. E eu era muito publicado nas colunas de leitores, que eu escrevo direitinho e tal. E naquele momento eu achei que os jornais estavam seguindo uma linha de tirar conclusões definitivas sobre um caso que ainda não estava bem esclarecido. Eu comecei a me pronunciar dessa maneira nas minhas correspondências aos jornais. Eles simplesmente cortaram o meu espaço. Nunca mais se apareceu. Não publicaram mais nada. E aí me deram a ideia. Eu escrevia também já então no site Observatório da Imprensa, que tem aquele programa na TV Cultura, né, com o Alberto Dines. Eu escrevia no site deles alguns artigos, tinha as listas. Aí a editora do Observatório me disse: você não cria um blog, tal, você escreve todo dia, você escreve pra caramba. Eu falei: vou criar um blog, ninguém vai ler, mas pelo menos eu desabafo, né? Eu peguei, criei o blog. E o blog começou a ser acessado. Uma hora tinha 100 leitores, daqui a pouco tinha 300, daqui a pouco tinha 500. Aí chega em 2007, o Supremo Tribunal Federal julga a aceitação ou não do inquérito do mensalão. E nesse momento o ministro Ricardo Lewandowski, ele é flagrado pela Folha de São Paulo num restaurante falando ao celular por uma jornalista da Folha, que estava na mesa ao lado nesse restaurante, e ele dizia ao celular que a Suprema Corte de Justiça do Brasil aceitou o inquérito do mensalão com a faca no pescoço. Isso é a palavra de um dos ministros da Suprema Corte do Brasil, que eu considerei isso uma barbaridade. Porque uma corte, a Suprema Corte de Justiça, a mais alta instância da justiça do país, aceita processar cidadãos porque a imprensa quis, isso é uma ameaça a todos nós. E eu comecei a falar. Eu já tinha então muitos leitores no blog, já tinha alguns milhares de leitores no blog. E eu comecei a dizer no blog o seguinte: olha, eu acho que a imprensa chegou num ponto que está querendo governar o Brasil, governar as instituições. E eu estou cansado, eu vou para diante desse jornal com um megafone e vou dizer isso na rua, para ver se faço repercutir isso. E os leitores do blog começaram a dizer: olha, se você for, eu vou com você, se você for, eu vou com você. No fim, juntamos ali quase 300 pessoas ali diante da Folha, fizemos um ato público e aí nós nos denominamos ali Movimento do Sem Mídia. Seria uma paródia do Movimento Sem Terra, entendeu? Não que a gente fosse invadir alguma redação, né? E aí nós fizemos uma assembleia, criamos uma ONG, estamos em cartório, tudo, criamos a ONG. E a partir dali essa ONG fez muita coisa. Eu continuei fazendo jornalismo no blog. Essa ONG entrou com representações na justiça, fez outros atos públicos. Estamos aí nessa batalha pela democratização da comunicação, porque a gente não pode aceitar que o Brasil seja... O Brasil é talvez um dos poucos países neste estágio de desenvolvimento que tenha uma importância como tem esse país no cenário internacional, que tem uma mídia que é uma terra de ninguém, é um vale tudo, cada um faz o que quer. É concentrada, está na mão de meia dúzia. Então todas as nações mais democráticas, elas entendem o seguinte: a comunicação, ela é o maior poder que está acima do Estado, até de alguma maneira. Então ela não pode ficar na mão de um sujeito só. Edu, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Guzmão, espera a gente aqui que a gente volta no próximo bloco. Se você quiser participar ativamente dessa outra maneira de fazer comunicação, é só procurar por /RedeTVT no Facebook e @RedeTVT no Twitter. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.